amores! Tudo bem com vocês? Espero que sim, porque comigo está ótimo. Vamos para mais uma aula do curso Apocalipse e Revelações de Esperança? Que maravilha! Obrigado por você estar aqui e quero desde já agradecer a você que tem compartilhado, a você que tem curtido, a você que tem comentado, a você que tem sido um missionário virtual levando a palavra de Deus. O curso Apocalipse e Revelações de Esperança está chegando à sua reta final e eu convido você a continuar com a gente, aprendendo mais e mais da palavra de Deus. E hoje nós temos uma mensagem muito importante com a aula de número 15, que é a respeito do dom profético. Pega a sua Bíblia e oremos ao Senhor. Pai de amor e de graça, obrigado por mais esta aula onde vamos aprender mais da Tua Palavra. Que Teu Espírito Santo venha nos conduzir a este entendimento em nome de Jesus. Amém. Olha, a Bíblia nos informa sobre pessoas que receberam diretamente do céu, da parte de Deus, mensagens que foram deixadas para nós. E é muito importante nós reconhecermos quem são essas verdadeiras pessoas que trazem mensagem para nós. Que não são pessoas, são seres humanos, óbvio, né? Mas não são pessoas que têm uma vida tão comum como a gente. Porque eles são escolhidos, são pessoas que foram escolhidas para pregar o Evangelho, para pregar a palavra de Deus e deixar mensagens diretamente do céu para nós. Agora nós vamos saber como reconhecer essas pessoas, como que a Bíblia identifica então essas pessoas. Abra sua Bíblia agora comigo no livro de Apocalipse, capítulo 12, versículo 17. Veja bem, características essenciais do povo de Deus nos dias de hoje. Guardar os mandamentos. Quem não guarda os mandamentos não pode ser caracterizado como o povo de Deus. E eu vou dizer para você, não adianta guardar 9 e deixar 1, porque a Bíblia fala que o que deixar de guardar o menor dos mandamentos corrompe-se com todos. Está pecando de igual forma. E olha só, o testemunho de Jesus deve estar contido na vida dos que são ditos cristãos. Para muitos cristãos, o sinal identificador do povo de Deus é a realização de curas, de milagres e falar em línguas, enfim. Alguns acreditam que somente a pregação do Evangelho constituiria essa marca de identificação, mas o Apocalipse que nós estamos estudando agora revela que não é isso, tá? Nós já falamos aqui no comecinho, né? A guarda dos mandamentos e também a fé em Jesus, o testemunho em Jesus Cristo, é a marca principal dos que são ditos cristãos. Apocalipse capítulo 19, versículo 10, nos diz o que significa o testemunho de Jesus. Abra sua Bíblia e leia para que você entenda. Apocalipse 19, versículo 10. Antes de sua segunda vinda, o Apocalipse afirma que seu povo seria reconhecido por duas características essenciais. Guardaria todos os mandamentos de Deus e teria o testemunho de Jesus, que é o espírito da profecia ou dom profético. 1 Coríntios, capítulo 14, versículo 1 e também Apocalipse, capítulo 22 e versículo 9. Em Joel, no capítulo 2, versículo 28 e 29, o dom de profecia, que habilita uma pessoa a ser um profeta de Deus, diz que não estava limitado aos tempos bíblicos, porque lá em Joel fala que depois deste tempo derramarei o meu espírito sobre filhos e filhas, olha que interessante, e profetizarão, aos vossos velhos sonharão, e vossos jovens terão visões, até sobre os servos e sobre as servas derramarei o meu espírito naqueles dias. O apóstolo Pedro citou o texto de Joel e o aplicou nos últimos dias da história deste mundo, o tempo que antecede a volta de Jesus, Atos capítulo 2, versículo 16 até o 21. Olha, por que Deus concede à sua igreja os dons espirituais? Abra lá em Efésios capítulo 4, do versículo 11 ao versículo 13. Nada mais é do que com o intuito de proporcionar o
crescimento espiritual da igreja por meio de diversos ministérios. É por isso que é derramado o Espírito Santo, o Espírito profético sobre a igreja. Esse aperfeiçoamento serve para o benefício da igreja até que todos cheguem à mais completa maturidade espiritual. Abra sua Bíblia em Isaías, capítulo 8, versículo 20. Esse versículo é muito importante, fez parte de um dos trimestres da Escola Sabatina, no ano de 2020, onde diz que a vida e os ensinos do profeta verdadeiro devem estar em conformidade com a palavra de Deus e também a sua lei. Abre Deuteronômio capítulo 13, do versículo 1 ao 3, e também Mateus capítulo 7, do versículo 15 ao 17. Ele ou ela, o profeta ou a profetisa, também crê na doutrina da encarnação de Cristo. 1 João capítulo 4, versículo 2. E suas profecias demonstram origem sobrenatural ao se cumprirem. Deuteronômio capítulo 18, versículo 21 e 22. E Jeremias capítulo 28, versículo 9. Sabe, eu falando aqui para vocês sobre esse tema, a minha vontade é que eu pudesse pegar o livro de Ellen White, O Grande Conflito, e presentear para cada um de vocês que está assistindo esse vídeo. Eu peço para a produção colocar aqui um vídeo, uma foto, né? O livro, O Grande Conflito de Ellen White. Essa obra que você deve ter à sua mão para você entender o que eu estou te falando. Talvez esteja assim um pouco embaçado, um pouco complicado para você compreender, mas é mistério de Deus e você precisa entender para você conseguir aceitar e verdadeiramente abraçar esta causa que é de salvação e redenção da humanidade. E a gente olhar para um lado, para o outro, o mundo jaz no maligno, calamidade total, desespero para toda parte. E olha só, nós precisamos conhecer esta verdade para que nós possamos ter uma válvula de escape, ter uma saída. É esse o meu convite para você hoje. Abra sua Bíblia em Mateus capítulo 24, versículo 24 e entenda qual foi a advertência que Jesus nos deixou com relação aos profetas. A Bíblia fala que nos últimos tempos surgirão falsos profetas, realizando diversos milagres, curas e prodígios, dizendo que é em nome do Senhor. Olha, eu abro um parênteses aqui e digo para você ter cuidado. Cuidado. Satanás, ele é astuto, ele coloca enfermidade e ele tira para dizer que foi Deus e você continuar fazendo as mesmas coisas que você fazia antes, para não ter culpa e assim você ficar bem, de boa, tranquilo, achando que está na espiritualidade e não está. Cuidado, vigie, ore mais, conheça mais a Deus. É muito importante você conhecer a Deus, meu amigo, minha amiga, porque sem conhecer a Deus, sem conhecer a Jesus, sem conhecer ao nosso Salvador, ninguém poderá chegar ao Deus Criador. E é só pelo conhecimento que nós somos libertos. A palavra de Deus nos diz: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. É dessa libertação que eu estou falando. É uma liberdade ainda que aprisionados neste mundo. É um tanto utópico e filosófico falar sobre isso, mas essa é a nossa realidade. Nós precisamos nos apegar a essa válvula de escape. Nós precisamos nos apoiar nesta verdade. Amém? Dando continuidade aqui à nossa aula, vamos agora ao livro de 1 João, capítulo 4, versículo 1, e Mateus, capítulo 7, versículo 15, que nos diz que a Bíblia nos previne contra os falsos profetas que introduzem ocultamente heresias destruidoras e exercem uma influência corruptora na igreja. 2 Pedro, capítulo 2, versículos 1 e 2. Os adivinhos estão incluídos na lista dos falsos profetas, assim como os astrólogos, encantadores, magos, médiuns, feiticeiros, ocultistas, enfim.
Abra sua Bíblia em Deuteronômio, no capítulo 18, do versículo 9 ao versículo 12, e também Apocalipse 22, versículo 15. Presta atenção. Ensinar o engano como verdade, distorcendo ou usando parcialmente as escrituras, é uma característica dos falsos profetas, e mesmo que eles sejam populares e tenham grande aceitação, e a palavra de Deus diz que haverá condenação cruel para estes. Números, capítulo 12, do versículo 6 ao versículo 8, diz assim: ouvi agora as minhas palavras, se entre vós há profeta, eu, o Senhor, em visão a ele me faço conhecer ou falo com ele em sonhos. Infelizmente nós temos visto grandes líderes religiosos que sequer falam com Deus, muito menos têm visões e sonhos da parte de Deus. Podem ter visões e sonhos de barriga cheia depois de jantar e não conseguir fazer a digestão correta, né? Mas da parte de Deus é difícil. E nós precisamos estar atentos a estas pessoas. Deus não fala por meio de bolas de cristal, pela palma de mão, astros, por fala de quem já morreu, por espíritos. A Bíblia descreve alguns fenômenos físicos pelos quais Deus se apresenta por meio dos seus profetas. Por exemplo, olha, a perda de força física, Daniel 10, versículo 8, recebendo depois forças físicas sobrenaturais, Daniel capítulo 10, versículo 18, versículo 19, a ausência de respiração, Daniel capítulo 10, versículo 17, e perda dos sentidos, Daniel capítulo 10, do versículo 5 ao versículo 8. O profeta também pode ter os olhos abertos, fixos em uma direção durante uma visão, Números capítulo 24, versículo 4. E tudo isso nós temos por meio da nossa profetisa Ellen White. Todos esses fenômenos aconteceram, foram registrados, tanto é que ela é considerada serva do Senhor e mensageira de Deus. Amém? 2 Crônicas, capítulo 20, versículo 20, o que a Bíblia nos diz sobre a confiabilidade das mensagens proféticas? A Bíblia nos convida a confiarmos no Senhor e em seus profetas, que tenham essas características que nós descrevemos aqui, ok? Abra sua Bíblia em 2 Pedro, capítulo 1, versículo 20 e 21, nós já lemos anteriormente, mas repito, Deus nos deu a Bíblia por intermédio de seus profetas. Foram profetas, homens de Deus simples, doutores, cultos, humildes e letrados, profetas de Deus que escreveram a palavra de Deus. Mas também posterior à escrita da Bíblia, houveram profetas. Amém? O Senhor também nos dá orientações específicas por meio de profetas que não escreveram a Bíblia, mas cujas mensagens faladas e escritas devem ser recebidas como mensagem de Deus para nós. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 20. Busque o livro que eu te falei, O Grande Conflito, dentre outros. Eu sugiro principalmente O Grande Conflito. É mais acessível, uma linguagem maravilhosa para que você compreenda mais sobre a palavra de Deus, sobre os mistérios, sobre a profecia, para que você se apaixone por esse tema tão maravilhoso e consiga compreender, absorver e levar para outras pessoas essa mensagem maravilhosa. Vamos fazer nosso compromisso hoje? Repita comigo: entendi que a igreja verdadeira no tempo do fim seria especialmente caracterizada por 2 elementos. Quais são eles? Olha lá, a guarda de todos os mandamentos e a manifestação do dom da profecia, que é o testemunho de Jesus. Reconheço que uma das pessoas que receberam esse dom foi a senhora Ellen White. Ela escreveu muitos livros, não para substituírem a Bíblia, mas para explicar com mais clareza as mensagens milenares das Escrituras Sagradas. Ellen White era comprometida com o Senhor Jesus e o tema principal de seus escritos era Jesus, e deixou claro que as mensagens que recebia em sonhos, visões, pensamentos inspirados proviam dele e que toda a glória era para ele. Eu me comprometo a conhecer mais sobre a igreja e o mistério
Ministério de Ellen White. Decido viver de acordo com os ensinos bíblicos, buscando nas profecias das Escrituras o caminho que nos conduz à salvação. Amém? Eu oro com você. Pai, obrigada por esta aula tão maravilhosa, onde nós entendemos que o Senhor permitiu que pessoas tivessem visões da tua parte para nos ajudar a compreender a tua santa e gloriosa Escritura. Que cada um possa buscar mais conhecimento, meu Deus, e conhecer também as Escrituras que o Senhor tem nos deixado e também as explicações por meio da tua serva Ellen White. Nos conduza ao entendimento, à sabedoria e à compreensão da tua vontade em nossas vidas, em nome de Jesus. Amém. Eita, chegamos ao fim de mais uma aula. Lembrando a você que o nosso curso está acabando. É isso mesmo, mas calma, calma. Temos muitas aulas. Antes disso, dá tempo de você curtir, compartilhar, comentar e ativar o sininho para receber mais notificações. Eu conto com você, Deus conta conosco. Aquele abraço todo especial e até a próxima aula. Tchau, tchau.